A doença nos assombra com suas sombras, roubando nossa alegria e nos lançando em um turbilhão de incertezas. A fragilidade do corpo, a angústia da alma, a sensação de impotência diante do sofrimento. Mas, o que se esconde por trás da escuridão? Existe uma luz, um caminho, uma força capaz de transcender as limitações físicas e iluminar o caminho rumo à esperança? Neste momento crucial, a fé católica nos oferece um tesouro inestimável, a convicção de que a cura, em sua amplitude mais profunda, é possível. Mais do que simplesmente aliviar os sintomas, a fé nos conecta a uma realidade transcendente, capaz de transformar a dor em aprendizado e o sofrimento em crescimento espiritual. Descubra como a fé pode não apenas curar doenças, mas também curar a alma, trazer esperança e reavivar a fé em um mundo muitas vezes marcado pela incerteza. A fé católica é muito mais do que uma crença, é uma jornada de descoberta, uma busca incansável pela verdade e pelo amor divino. Através da oração, da meditação, da leitura da Sagrada Escritura e da comunhão com a comunidade cristã, a fé católica nos oferece uma estrutura sólida para enfrentar os desafios, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Imagine, por um momento, a possibilidade de encontrar a força interior para superar a adversidade, não com recursos humanos, mas com a força divina que reside em cada um de nós. Imagine a paz profunda que surge ao compreender que o sofrimento não é o fim, mas uma oportunidade para um crescimento espiritual extraordinário. Ao explorar a relação entre fé e cura, você descobrirá um novo entendimento sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o propósito da sua existência. Imagine a possibilidade de encontrar, em meio à tempestade, um porto seguro onde a esperança floresce, mesmo diante das adversidades mais profundas. Neste percurso espiritual, você não estará sozinho. A comunidade católica, repleta de pessoas que compartilham a mesma fé e o mesmo desejo de crescimento espiritual, se torna um pilar de sustentação, um abrigo de conforto e um refúgio de esperança. Experimente a força da solidariedade, da compaixão e da união espiritual. Em cada oração, em cada ato de caridade, em cada instante de fé, você se conecta a uma corrente inabalável de amor, compaixão e esperança. Com a fé como guia, a cura se torna mais do que uma promessa, torna-se uma realidade tangível, um testemunho vivo da força transformadora de Deus. A cura proporcionada pela fé católica transcende os limites da medicina convencional. Ela não apenas atua no corpo, mas principalmente na alma, trazendo consolo, paz e um propósito profundo à vida. Ao mergulhar no estudo da relação entre a fé e a cura, você se deparará com histórias inspiradoras de pessoas que, através da oração, da confiança em Deus e da força da fé, ultrapassaram momentos desafiadores. Você encontrará um caminho para lidar com a doença e, mais do que isso, encontrar a força e a esperança para seguir em frente, construindo uma vida espiritualmente mais rica e significativa. Através da leitura bíblica, você se aproximará ainda mais dos ensinamentos de fé e cura. A jornada da fé é um convite à transformação. Desvende os mistérios da cura divina, conheça o poder da oração e sinta a paz que a fé católica proporciona. Não procure respostas meramente superficiais. Desvende os ensinamentos profundos que ressoam no seu coração e inspire-se com os testemunhos de pessoas que encontraram cura e esperança em Deus. Esta jornada, repleta de esperança e significado, o levará a um crescimento espiritual profundo. Este é o momento de encontrar a cura e a força que residem em seu interior e na conexão com Deus. A vida, muitas vezes, nos apresenta desafios implacáveis. A doença, em suas variadas formas, pode nos acometer com intensidade, abalando nossa estrutura física e emocional. Perdemos a esperança, a energia e a clareza diante de um inimigo tão traiçoeiro. Mas, em meio à fragilidade, existe um universo de fé e força, um tesouro a ser explorado, especialmente no contexto da devoção católica. A busca pela cura, pela esperança e pelo significado em meio à adversidade é uma jornada universal, um anseio profundo enraizado na condição humana. No contexto do devoto católico, a fé não é apenas uma crença, é uma maneira de viver, uma bússola que nos guia pelos momentos mais turbulentos. A compreensão da relação entre fé e cura vai além de uma simples interpretação literal. Ela envolve uma busca espiritual profunda, a compreensão da relação entre o corpo, a mente e o espírito, e a crença em um poder superior que nos ampara e nos sustenta na jornada da vida.
Dentro desse contexto, a doença não é vista como um castigo, mas como um desafio, uma oportunidade para fortalecer a fé e aprofundar a relação com o divino. A experiência da fé católica, muitas vezes, se manifesta na prática da oração, na leitura da Sagrada Escritura, na comunhão com a comunidade e na busca pela graça divina. É nessa interação contínua com o divino que encontramos a força necessária para enfrentar as tempestades. Imagine, por exemplo, a história de São Francisco de Assis, um homem que, diante de uma profunda crise de fé e saúde, encontrou a cura não apenas no sentido físico, mas, principalmente, no sentido espiritual, abrindo seu coração à compaixão e ao amor. Esse exemplo nos convida a transcender o plano material, a encontrar o consolo na fé e na esperança que residem em nossa conexão com o sagrado. Dentro dessa estrutura fundamental, a fé não substitui o tratamento médico, mas sim o complementa. A medicina moderna nos oferece recursos valiosos para enfrentar as doenças, enquanto a fé católica oferece um apoio fundamental, fortalecendo a nossa capacidade de enfrentamento, aumentando a resiliência espiritual e emocional. É um complemento que vai além dos tratamentos, proporcionando um conforto que a ciência, por si só, não pode fornecer. Os devotos católicos acreditam que a oração e a confiança em Deus podem aliviar o sofrimento e trazer cura para as doenças físicas e espirituais. Compreender o poder dessa ligação é fundamental para entender o tema como a fé pode curar doenças e trazer esperança. Para aprofundar essa relação, é essencial entender os pilares da fé católica, como a oração, a importância da Bíblia e o papel da comunidade na construção da fé. Cada um desses elementos nos conecta à espiritualidade, fortalecendo nossa crença e nosso vínculo com Deus. Assim, compreender a fé católica, o papel da doença na vida dos fiéis e a relação da fé com o processo de cura proporciona um contexto mais rico e significativo para explorar a importância da fé na busca pela esperança e pelo bem-estar. Este contexto fornece um horizonte abrangente para a compreensão do tema, permitindo que mergulhemos profundamente em sua complexidade e importância. Desvende os mistérios da fé e da cura. Sua participação é fundamental. Compartilhe suas experiências, dúvidas e reflexões nos comentários. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo e aprofundando seus conhecimentos sobre como a fé pode trazer esperança e cura. Juntos, vamos construir uma comunidade de apoio e aprendizado. Compreender como a fé pode curar doenças e trazer esperança requer um olhar atento para além do material. É uma jornada de autodescoberta, onde a fé católica se apresenta como uma ferramenta poderosa para lidar com as adversidades da vida. Não se trata de negar a ciência médica, mas de complementar o tratamento com a força interior e a confiança em um poder superior. Para alcançar esse entendimento, podemos definir objetivos claros e seguir passos práticos. Que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado. Olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste e-book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei. É maravilhoso, super recomendo.
Primeiro, reconheça a importância da oração. A oração não é um ato mágico, mas uma ferramenta para fortalecer a conexão com o divino. Imagine-se em um momento de profunda angústia, sentindo-se perdido e impotente diante da doença. A oração, em suas diferentes formas, seja a prece silenciosa, a meditação ou a participação em celebrações litúrgicas, se torna um canal para expressar suas angústias, esperanças e busca por alívio. Através da oração, você se conecta com algo maior do que si mesmo, obtendo força e esperança. Um segundo passo essencial é a busca pelo conhecimento. A leitura da Bíblia, a reflexão sobre os ensinamentos da Igreja e a escuta de pregações podem oferecer insights valiosos. Imagine a figura de Jesus curando os enfermos. A fé, nesses relatos, se manifesta como força transformadora, inspirando esperança e confiança na cura. Ao estudar as parábolas e os ensinamentos, você encontra exemplos práticos de como a fé pode moldar a vida, trazendo significado e orientação. Outro aspecto importante é a comunidade. A fé católica é, em essência, comunitária. Participar de grupos de oração, encontros de apoio ou cultos na igreja proporcionam um espaço para compartilhar experiências, encontrar encorajamento e fortalecer laços espirituais. Nesses ambientes, você não estará sozinho em suas lutas. Seja em encontros presenciais ou virtuais, a troca de experiências e a união com pessoas que partilham valores espirituais se mostram cruciais no caminho da cura e da esperança. A paciência e a perseverança são elementos cruciais neste processo. A fé não é um interruptor que acende e apaga a cura de forma instantânea. É uma jornada de crescimento, onde a fé é nutrida com o tempo, perseverança e fé. Imagine que a cura não é um evento, mas um processo. Assim, a fé se consolida no dia a dia, com pequenos passos, orações e leituras, fortalecendo a confiança em Deus. É fundamental lembrar que a cura, física ou espiritual, é um dom que, muitas vezes, se manifesta gradualmente. Finalmente, procure a orientação de um líder espiritual. Um sacerdote, padre ou pastor pode oferecer aconselhamento e apoio, guiando-o em momentos de incerteza e fortalecendo sua fé. Ele pode ajudá-lo a compreender melhor os ensinamentos religiosos, oferecer recursos espirituais e conectá-lo a outros membros da comunidade. A vida, por vezes, apresenta-se como um labirinto repleto de desafios, e a doença surge como um obstáculo implacável, ameaçando nossa estrutura física e emocional. Em meio a esse turbilhão de incertezas e angústias, a fé católica surge como uma bússola, um guia que nos conduz em direção à esperança e à cura. Compreender como a fé pode trazer cura e esperança é essencial, principalmente quando nos deparamos com o desafio da doença, seja ela física, emocional ou espiritual. O momento em que percebemos a necessidade de uma abordagem mais holística para a cura, unindo o conhecimento científico ao fortalecimento espiritual, marca um ponto crucial em nossa jornada. Imagine um cenário em que a doença atinge não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. A falta de energia, a angústia e o desespero podem se tornar paralisantes, obscurecendo a esperança. Neste ponto crítico, é imperativo que busquemos um caminho que transcenda o plano material, uma força que nos fortaleça e nos conduza à cura. Neste contexto, a fé católica oferece uma estrutura de apoio, um sistema de crenças e valores que nos inspira a enfrentar os desafios da vida com resiliência e fé inabalável. Considere a história de Maria, mãe de Jesus. Em meio à dor e à incerteza, ela encontrou a força em Deus, e isso se tornou uma inspiração para muitos. Nesses momentos de provação, a fé não se limita a uma simples crença. Ela se manifesta na esperança, na coragem e na capacidade de encontrar um propósito maior no sofrimento. A fé católica nos convida a buscar a cura em múltiplos níveis, físico, emocional e espiritual. O crescente número de pessoas que sofrem com doenças crônicas e com a luta para lidar com o sofrimento nos impulsiona a repensar a forma como abordamos o tema da cura. A sociedade moderna muitas vezes se concentra na solução científica, ignorando a dimensão espiritual da experiência humana. No entanto, a doença não deve ser vista apenas como um problema biológico, mas como um desafio que pode revelar o potencial de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Compreender essa dimensão holística é crucial para encontrar um caminho mais eficaz para a cura e a esperança.
A urgência em entender como a fé pode curar doenças e trazer esperança se torna evidente quando observamos a crescente busca por soluções holísticas para o bem-estar. A busca por uma compreensão mais profunda da espiritualidade, da conexão com o sagrado e a necessidade de uma perspectiva mais abrangente da saúde se manifestam como questões fundamentais. Ao abordar a doença com uma perspectiva que inclua a fé, abrimos novas possibilidades de cura e crescimento. A jornada de cura não se limita aos aspectos materiais, mas envolve a busca pela harmonia entre corpo, mente e espírito. O entendimento da ligação entre fé, esperança e cura é o ponto crucial para enfrentarmos as adversidades com maior força e resiliência. O caminho para a cura se torna mais amplo e abrangente quando iluminado pela luz da fé. Para compreender como a fé pode curar doenças e trazer esperança no contexto do devocional católico, é fundamental entender alguns conceitos fundamentais. A fé, nesse contexto, não é apenas uma crença, mas uma jornada de confiança em Deus, que transcende o plano material. Ela se manifesta em diferentes práticas, cada uma com o seu papel na busca por uma cura mais profunda. Primeiro, a oração. A oração, para o católico, é um canal de comunicação com Deus. É um momento de encontro, de partilha das angústias e das esperanças, um pedido de auxílio e de confiança. Imagine uma situação em que a doença nos acomete, nos deixando fragilizados e desesperançados. A oração se torna um refúgio, um ponto de apoio, um espaço para expressar o sofrimento e buscar a força divina. Outro conceito-chave é a importância da comunidade. A fé católica é essencialmente comunitária. A participação em grupos de oração, celebrações litúrgicas e encontros com outros fiéis fortalece a nossa caminhada. Essas experiências compartilhadas oferecem apoio emocional, inspiração e um senso de pertencimento, elementos cruciais para enfrentar a adversidade. Em tempos de doença, a comunidade se torna uma rede de apoio, proporcionando encorajamento e conforto mútuo. A leitura da Bíblia é um terceiro pilar fundamental. Nela, encontramos relatos de curas milagrosas e exemplos de fé inabalável. Estudar a palavra de Deus nos conecta a ensinamentos que nos fortalecem espiritualmente e nos inspiram a enfrentar as provações. Imagine a história de Jesus curando os doentes. Esses relatos oferecem um exemplo prático da força transformadora da fé, transmitindo esperança e encorajamento em momentos de sofrimento. A interpretação dos ensinamentos bíblicos em conjunto com a nossa experiência pessoal enriquece nossa compreensão da fé e seu impacto na busca pela cura. A prática da caridade também desempenha um papel vital. A caridade, no contexto católico, vai além do ato de doar, é um compromisso com o próximo, um reconhecimento da misericórdia divina em nossas vidas. A prática da compaixão nos conecta a um propósito maior, reforçando a nossa fé e nos ajudando a superar a própria dificuldade. Ao nos envolvermos com a caridade, reconhecemos a universalidade do sofrimento e compartilhamos o caminho rumo à esperança. Finalmente, a confiança em Deus desempenha um papel crucial. Aceitar que a cura pode vir de diversas maneiras, mesmo que não imediatamente visíveis, é fundamental. É importante confiar no plano divino e reconhecer que a força divina pode estar presente em cada passo da nossa jornada. A fé nos permite encontrar significado no meio da dor e esperança em meio à adversidade. Esse reconhecimento fortalece a nossa capacidade de enfrentar desafios e, eventualmente, experimentar o dom da cura. Aplicando esses conceitos na prática, podemos entender como a fé pode ser uma força transformadora na busca pela cura e esperança. Imagine um indivíduo enfrentando uma doença grave. Em vez de se entregar ao desespero, ele pode recorrer à oração, buscando conforto e força em Deus. A oração constante, aliada à fé inabalável, pode trazer um alívio emocional e uma perspectiva mais otimista. Uma estratégia prática é a criação de um espaço pessoal de oração. Um canto em casa, um momento específico do dia, seja pela manhã, ao acordar, ou à noite, antes de dormir, pode ser dedicado à meditação, à leitura da Bíblia e à busca pela conexão com o divino. Esse espaço pessoal se torna um refúgio, um santuário de paz, onde a fé pode crescer e se fortalecer. O exemplo de Santa Teresa de Ávila, que dedicou um tempo valioso para orar e meditar, ilustra a importância desse ato para o fortalecimento espiritual. Outro desafio comum é a dúvida, a incerteza diante do processo de cura. Neste caso,
buscar a orientação de um líder espiritual, como um padre ou sacerdote, pode ser fundamental. Esse contato pode fornecer apoio emocional e clareza espiritual, auxiliando na compreensão da própria fé e na busca por significado em meio às dificuldades. Os conselhos de um líder espiritual podem oferecer insights valiosos e orientar o indivíduo na busca por um caminho mais direcionado à cura. Um exemplo prático é a participação em grupos de oração ou comunidades católicas. Imagine um grupo que se reúne regularmente para orações, compartilhamento de experiências e suporte mútuo. Nesses grupos, as histórias de superação e de fé inabalável podem inspirar e fortalecer aqueles que passam por momentos difíceis. Os testemunhos pessoais, compartilhados com respeito e compaixão, criam um ambiente de união e apoio. Um outro obstáculo é a relação entre fé e tratamento médico. É importante entender que a fé não substitui a medicina. Em vez disso, ela a complementa, fornecendo força e esperança em um processo de cura que pode ser longo e desafiador. Um indivíduo que segue um tratamento médico convencional pode, simultaneamente, nutrir sua fé, buscando em Deus a força para enfrentar as dificuldades, a esperança de superar os obstáculos e a paz de espírito. Essa junção de recursos, tanto físicos quanto espirituais, potencializa a capacidade de enfrentar as adversidades. Entender as diferentes formas como a fé se manifesta, oração, meditação, participação na comunidade, e como esses elementos podem ser integrados na busca pela cura é fundamental. Isso exige autoconhecimento, reflexão e um compromisso em aprofundar a própria fé. A prática regular de atividades como leitura da Bíblia, participação em missas e encontros comunitários fortalecem a fé, promovendo um bem-estar holístico. A fé é uma ferramenta poderosa, que, quando aplicada de forma consciente e coerente, pode ser um importante aliado no caminho da cura e da esperança. Para alcançar um nível mais profundo de compreensão sobre como a fé pode curar doenças e trazer esperança, precisamos explorar estratégias mais avançadas. A simples fé, embora crucial, se manifesta em diferentes nuances, que se entrelaçam para formar um todo. A contemplação, por exemplo, vai além da oração comum, envolvendo uma busca interior pela presença de Deus. Imagine um devoto que, ao invés de se concentrar apenas nas suas necessidades, dedica-se à contemplação da obra de Deus na natureza, na arte e nas pessoas que o cercam. Essa prática leva a uma profunda conexão com o divino, fortalecendo a fé e permitindo que a esperança floresça em meio à adversidade. A experiência da contemplação nos permite transcender a dor física e emocional, encontrando consolo e força interior. Outro aspecto essencial é o desenvolvimento de uma relação de compaixão e perdão. A fé cristã enfatiza a importância da compaixão para com os outros, e estende-se a capacidade de perdoar, tanto a si mesmo quanto aos outros. Em momentos de doença, o perdão pode ser uma ferramenta poderosa para a cura espiritual. Imagine uma pessoa que, ao invés de se apegar à raiva ou ao ressentimento, decide perdoar aqueles que a magoaram ou que contribuíram para a sua doença. Essa libertação interior pode gerar uma paz profunda e uma abertura para a cura. A prática da fé também se conecta à aceitação. Aceitar a situação, com seus desafios e limitações, é uma estratégia crucial. Significa não resistir à realidade, mas, sim, abraçar o processo com serenidade e fé. Imagine um indivíduo que, ao invés de lutar contra a doença, decide aceitar o momento presente e nutrir sua espiritualidade. Essa atitude fortalece a mente, permitindo a aceitação da jornada e a abertura para a cura. Exemplos de pessoas que encontraram cura através da fé, apesar das adversidades, podem nos inspirar a seguir esse caminho. A história de São Francisco de Assis, marcado por dificuldades de saúde, mostra que a fé pode transcender os limites físicos e trazer uma cura profunda. Sua devoção, sua vida de oração e sua dedicação à caridade foram pilares para a sua recuperação. Entender a relação entre corpo, mente e espírito é fundamental. O corpo reflete a nossa condição emocional e espiritual. A fé fortalece a mente, proporciona a paz interior e guia o corpo em direção ao equilíbrio. Isso se demonstra na busca por uma alimentação saudável, exercícios físicos e práticas de relaxamento. Com isso, os efeitos da fé na cura tornam-se mais evidentes.
Para fortalecer a credibilidade do conteúdo sobre como a fé pode curar doenças e trazer esperança, é importante recorrer a pesquisas e estudos científicos, sem negligenciar a experiência pessoal e os testemunhos. Há uma crescente quantidade de pesquisas que exploram a relação entre espiritualidade e saúde, demonstrando a influência da fé na recuperação. Estudos científicos vêm demonstrando uma correlação entre a prática religiosa e o bem-estar geral. Pessoas com crenças religiosas ativas, que praticam a fé regularmente, tendem a apresentar melhores indicadores de saúde mental e física. Por exemplo, estudos sugerem que a oração e a participação em atividades espirituais podem reduzir o estresse, melhorar a imunidade e contribuir para a recuperação mais rápida de doenças. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, por exemplo, analisou a relação entre a fé e a sobrevivência de pacientes com câncer. Os resultados indicaram que os pacientes com forte apoio espiritual e práticas regulares de oração apresentaram taxas mais altas de sobrevivência e melhor qualidade de vida durante o tratamento. Essa evidência científica, embora importante, não anula a experiência pessoal. Um exemplo é a história de Maria, uma mulher que lutou contra uma doença crônica por muitos anos. A oração diária e a participação em grupos de apoio na comunidade católica foram cruciais para sua recuperação. Maria, ao encontrar força na fé, não apenas experimentou um alívio físico, mas também um profundo crescimento espiritual. É importante ressaltar que a fé não substitui os tratamentos médicos. Ela complementa a medicina convencional, proporcionando uma abordagem holística para o bem-estar. Um exemplo prático é a utilização da fé como um componente adicional no processo de recuperação. Pacientes em tratamento podem combinar os cuidados médicos com a oração, a meditação e a participação na comunidade católica, fortalecendo sua resistência e sua esperança de recuperação. A fé, portanto, não é uma abordagem alternativa, mas uma complementar. Ela amplia as ferramentas disponíveis para a cura, oferecendo conforto, esperança e um senso de propósito em meio às dificuldades. Estudos demonstram que a fé pode exercer um impacto positivo sobre a saúde física e mental. Ao integrar a fé em nosso estilo de vida, podemos encontrar um caminho para uma experiência de cura mais completa e significativa. Em resumo, a combinação da fé com os recursos da medicina moderna demonstra ser uma abordagem promissora para enfrentar as doenças e alcançar a cura. É essencial lembrar que a fé é um recurso pessoal, e sua prática deve ser adaptada às necessidades individuais. Ao combinar a ciência com a espiritualidade, podemos desfrutar de uma perspectiva mais ampla e completa sobre a saúde, abrangendo as dimensões físicas, mentais e espirituais. Chegamos a um ponto crucial em nossa jornada, onde podemos aplicar os insights adquiridos sobre como a fé pode curar doenças e trazer esperança. Agora, precisamos transformar esses conhecimentos em ações concretas, em passos práticos que podem fazer a diferença em nossas vidas. Imagine, por exemplo, um indivíduo que está enfrentando um problema de saúde. Em vez de se desesperar, ele pode recorrer à oração, a práticas meditativas, e se conectar com sua comunidade religiosa. Estudos mostram que essas práticas podem auxiliar no processo de cura, oferecendo apoio emocional e uma perspectiva otimista. Não é sobre ignorar os tratamentos médicos, mas sobre fortalecer o espírito para enfrentar as adversidades. Um aspecto importante a considerar é a importância do perdão. Perdoar a si mesmo e aos outros pode ser libertador. Imagine alguém que está sofrendo com a culpa em relação à sua saúde. Ao perdoar a si mesmo e a quaisquer situações que possam ter contribuído para a doença, essa pessoa abre espaço para a cura e o crescimento pessoal. Essa perspectiva pode ser bastante transformadora. Agora, que tal pensar na importância da esperança? Ela não é simplesmente algo que esperamos, mas uma atitude que cultivamos. A esperança, neste contexto, se conecta à fé e à confiança em um plano maior. Se alguém está em tratamento, a esperança de recuperação e de um futuro melhor pode fortalecer sua resiliência e impulsionar a cura. Isso, por si só, pode ser um fator determinante. Um ponto crucial a ressaltar é que a fé não é uma solução mágica. É um caminho, um processo contínuo de crescimento e aprendizado. Imagine a fé como uma planta. Ela precisa de cuidados, de nutrientes, de paciência para crescer e florescer. É assim que a fé floresce e a esperança próspera.
Essa comparação pode ser fundamental. Algumas pessoas questionam se a fé é capaz de curar doenças graves. A resposta não é simples, mas reside na compreensão de que a fé pode fortalecer a mente, acalmar a alma e trazer paz em meio à adversidade. Ela não garante a cura, mas pode auxiliar no enfrentamento do problema com mais calma e esperança, fatores essenciais para o bem-estar geral. E, finalmente, para aqueles que se sentem perdidos ou inseguros, a orientação de um líder espiritual ou membro da comunidade religiosa pode ser incrivelmente útil. Eles podem compartilhar insights, histórias e experiências, proporcionando encorajamento e apoio. Essa busca por orientação fortalece a fé e o compromisso com a busca por cura e esperança. Reunindo os pontos principais, podemos resumir a jornada sobre como a fé pode curar doenças e trazer esperança no contexto do devocional católico. A fé não substitui o tratamento médico, mas a complementa, fornecendo uma força interior, uma esperança inabalável e um profundo sentido de propósito durante os momentos de adversidade. A oração, a meditação, a participação na comunidade e a busca por conhecimento espiritual são pilares fundamentais. Através dessas práticas, fortalecemos nossa conexão com o divino, obtendo um suporte emocional e espiritual crucial para lidar com a doença e suas consequências. A fé não é um interruptor que aciona a cura instantaneamente, mas um caminho, uma jornada que requer dedicação e perseverança. Um ponto fundamental a destacar é a importância da aceitação. Aceitar a situação, com seus desafios e limitações, é um passo crucial para o bem-estar. Imagine a fé como um alicerce, que nos sustenta e nos dá força para enfrentar as dificuldades, não negando a realidade, mas encontrando forças no plano espiritual. Essa resiliência emocional fortalece o espírito e nos permite encontrar significado em meio à adversidade. A experiência da fé, nesse contexto, se conecta à busca por um propósito maior. Compreender a própria existência em um contexto espiritual pode trazer uma profunda sensação de significado. Encontrar a força para superar a doença física ou emocional se conecta a um sentido mais profundo de propósito e significado na vida. Essa busca por um significado maior traz uma perspectiva diferente e nos ajuda a lidar com as provações. Agora, que tal transformar esses insights em passos concretos? Primeiro, busque um momento para oração, mesmo que seja apenas alguns minutos por dia. Segundo, amplie sua conexão com a comunidade católica, participando de grupos de apoio ou celebrações. Terceiro, explore a riqueza dos ensinamentos bíblicos. E, finalmente, mantenha a fé como um guia em sua jornada de cura. Ao incorporar esses passos em seu cotidiano, você perceberá a força da fé em seu processo de cura e o impacto profundo que ela pode ter em sua vida. A fé não apenas traz esperança, mas também proporciona um sentido de propósito e paz interior. Se você está buscando esse caminho, comece hoje mesmo. A jornada da fé é uma jornada de descoberta pessoal, e cada passo que damos nos aproxima mais do nosso próprio crescimento e significado espiritual. Compartilhe seus insights e experiências com a comunidade. Deixe um comentário abaixo para fortalecermos juntos essa mensagem de esperança. Ao concluirmos nossa jornada sobre como a fé pode curar doenças e trazer esperança, é crucial refletir sobre a profunda interação entre o espiritual e o físico. A fé, no contexto do devocional católico, não se limita a uma crença abstrata, mas se materializa em atitudes práticas, que nos conduzem à cura em suas múltiplas dimensões. Imagine a fé como um jardim. Para que ele floresça e produza frutos, precisamos cultivar a terra, regá-la com paciência e dedicação. A oração é o cuidado constante, a meditação é a rega, a participação na comunidade é a troca de nutrientes e a busca pelo conhecimento espiritual é a fertilização. Assim, a fé, com sua força, produz esperança, a qual nutre o corpo e a alma. É uma jornada contínua, que se fortalece com cada passo. A compreensão da fé como um processo ativo nos permite ver a doença não como um obstáculo intransponível, mas como uma oportunidade de crescimento. É em meio às dificuldades que a nossa fé se fortalece, nossa resiliência se desenvolve, e a nossa relação com o divino se aprofunda. Isso nos conduz a uma jornada de autodescoberta, nos levando a experimentar a beleza da esperança em meio às adversidades. Lembre-se, a fé católica, em sua essência, nos convida a uma vida mais plena e significativa.
É um chamado à transcendência, à busca por um significado mais profundo e à conexão com algo maior do que nós mesmos. Em meio à dor, à incerteza e ao sofrimento, a fé se revela como um farol, guiando-nos em direção à esperança e ao encontro com a cura interior. Ela não cura o corpo de forma mágica, mas cura a alma, fortalecendo-nos para enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. Por fim, convido você a continuar essa jornada de exploração. A fé é um oceano profundo, repleto de descobertas e aprendizados. Busque a orientação de líderes religiosos, mergulhe nos ensinamentos da Bíblia, fortaleça os laços com a comunidade e nutra sua própria jornada espiritual. Compartilhe suas reflexões e experiências com outros, pois, ao nos conectarmos, nutrimos a fé em cada um de nós. A busca pela compreensão profunda de como a fé pode curar doenças e trazer esperança é um processo contínuo, uma jornada constante de crescimento e descoberta. E que esta jornada seja repleta de esperança, fé e transformação. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado. Olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste e-book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei. É maravilhoso, super recomendo.